Vamos lá, não vou gravar isso mais novamente, de novo. Oi, gente. Eu trouxe mais uma resenha pra vocês. Esse livro aqui, ó, tava há tempos devendo pra vocês. E eu precisei ler porque alguns sabem, outros não. Eu entrei na faculdade de História, eu tô no primeiro período. E eu queria um livro, assim, pra entender a história da humanidade, entender a nós, sapiens. Então, eu peguei esse livro aqui e eu li. Então, assim, esse livro do historiador israelense Yuval Noah Harari, ele foi escrito em 2011 e ele foi um sucesso. Esse livro aqui, 45 idiomas. 45 idiomas esse livro foi impresso e reimpresso diversas vezes. A gente tá aqui, não sei em quantas impressões já tiveram desse livro, tem mais de 10 anos da publicação do livro e é um sucesso. É um sucesso nato. Então, assim, esse livro é muito bom para quem quer estudar a história da humanidade. Tá aqui dizendo, uma breve história da humanidade. Então, não é um livro de biologia, até porque foi um historiador que escreveu. Então, seria um pouco estranho um historiador escrevendo um livro de biologia. Esse livro aqui é para todo mundo ler e ele é maravilhoso, gente, maravilhoso. A parte, assim, mais difícil que tem é a primeira parte, que é quando o Johan vai dar um pequeno resumo, assim, sobre os nossos ancestrais. Então, vai falar desde o ancestral macacoide terrestre que a gente tem até os sapiens modernos, passando aí por alguns homos que a gente conhece famosos, né? Como Homo habilis, Homo erectus, a Boyce, os Neandertais, o Homem sapiens primitivo e os sapiens modernos, que é o que somos hoje. Então, ele vai começar a falar que, pasmem, nós somos animais. A gente às vezes esquece que a gente é animal, que a gente é produto da natureza, mas é o que a gente é. Não existiam únicos das nossas espécies. A gente é do gênero Homo, mas existiam outros da nossa espécie, como eu já falei. Existiam os Neandertais, existiam os Homo habilis. Esses, por alguma razão do destino, não sabemos, alguma casualidade do destino, eles foram se morrendo. Quanto mais a gente, os sapiens, ele se aprimorava, eles não conseguiram se adaptar, talvez, e se extinguiram, e só temos nós da nossa espécie pra gente poder, assim, se olhar e assim, e medir. Por mais que existam pessoas de etnias diferentes, de culturas, de religiões e povos diversos, a gente é da mesma espécie. Somos todos sapiens. A questão étnica, que é muito cobrada em peso, isso é uma questão nossa, do ser humano, de antropologia e tudo mais. Mas existe somente a espécie sapiens, não existe outra espécie. Então, ele vai começar a falar sobre... Esse livro, na verdade, é dividido em 3 partes muito importantes, assim, da história dos sapiens, da nossa humanidade, né? Que é a revolução cognitiva, 70 mil anos atrás, que é quando os sapiens, ele desenvolve uma cognição diferente de tudo e de todos da nossa espécie e da natureza, de outros animais, de outros gêneros de animais. E isso vai fazer com que a gente torne o que a gente é hoje, a nossa diversificação, a nossa maioridade, a nossa maioridade frente à natureza, frente ao que somos. E depois a gente vai ter uma revolução agrícola e pro final uma revolução científica aí há 500 anos atrás. Então, como eu já falei, a gente vai ter nessa primeira parte aí as divisões de espécies, de outras espécies nossas. E mais pra frente aí, pro final do que alguns historiadores chamam de período mesolítico, que é um período entre o paleolítico, final do paleolítico, início do neolítico, idade dos metais, do cobre, do ferro e tudo mais. O sapiens, ele vai ter uma necessidade de sair das cavernas, ele vai ter uma necessidade de deixar de ser coletor, de deixar de ser nômade. Ele já vai começar pro final aí da Era do Gelo a começar a expandir, né? A povoar o mundo de fato. E aí ele vai começar isso tudo na África e também na Mesopotâmia. E aí ele vai haver essa necessidade de agricultura por conta do final da época, né? Da quebra da grande fauna, da flora. O mundo ele vai mudar bastante com tudo isso.
E aí o Sapiens ele vai ter essa necessidade de plantar, né? De colher e tudo mais. E aí, para nós, socialmente falando, para nossa perpetuação, isso foi ótimo. Isso foi o que fez a gente de fato ser o que somos hoje, né? De ser essa amplitude no mundo. Mas para a questão física e biológica não foi tão bom, porque os sapiens, nós seres humanos, até então a gente não tinha uma biologia própria para sermos sedentários, para sermos agricultores. A gente tinha um corpo preparado para andar, para caçar, para subir em árvore, para, sabe, correr atrás de animais e subir em árvore e comer e dormir lá em cima, sabe? Não para ser sedentário. Mas é como alguns falam, eu mesma sou uma dessas pessoas que eu percebi após esse livro. Esse livro me deu um choque muito grande. Quanto mais a gente se qualifica, mais o ser humano ele se qualifica, mais a natureza sofre com isso, sofre suas consequências dessa qualificação, desse desequilíbrio de um estar acima de todos da natureza, né? Então, a natureza ela vai começar a sofrer aí já os seus impactos ambientais, que é muito falado aqui no livro e é uma das grandes preocupações do autor e tudo mais. E aí, vai começar o período da Revolução Agrícola, que é quando o ser humano ele vai começar a desenvolver as suas artes, magia, as divisões sociais. Uma pessoa que é mais sábia, ela tem mais desenvoltura de desenhar. Ela vai ficar responsável pelos desenhos, pela arte. Uma pessoa que é mais melhor caçando, uma pessoa que é melhor cuidando dos animais, uma pessoa, um sapiens que seja melhor na agricultura, na lida, ou para fazer algum utensílio, alguma arma. Já vai haver dessa época essas divisões da sociedade que mais para frente vão como consequência aí dar origem às desigualdades sociais presentes até hoje. Então, o Sapiens ele vai começar a fazer essa revisão por tudo das nossas revoluções, das nossas qualificações nessa época. Vai haver o período da quebra entre pré-história e história, que é quando o ser humano ele cria a escrita por uma necessidade única e exclusivamente para organizar quantos animais eles tinham, de comércio mesmo de fato. Alguns historiadores falam que a origem mesmo da civilização é totalmente a agricultura, porque é com a agricultura essa necessidade de ficar em um canto, em um lugar, que vai se desenvolver o que hoje conhecemos como sociedade. Outros historiadores já são críticos a isso, são críticos ao termo pré-história, que é realmente muito pejorativa, e esse termo de que a civilização só começou com a agricultura. A gente primeiro, né, tem que saber o que é civilização. A gente tem que primeiro entender o que é civilização, né? Então, ele vai começar a fazer todas essas problemáticas e mais pro final a gente vai ter aí a fase mais importante dos Sapiens, talvez, que define o que é nossa sociedade hoje, que é a tal da Revolução Científica há 500 anos atrás. Não se esqueçam, o que estava acontecendo no Ocidente há 500 anos atrás era a tal da expansão marítima, né? A Europa, ela dá grande margem aos rios, né? Elas são 36 países, só 9 aparentemente não dão margem para o rio, então a Europa ela é banhada totalmente por rios. Então, essa necessidade científica com viés de comércio, de enriquecer, de ganhar dinheiro, financiada por reis e por grandes comerciantes, né, da Europa, vão dar origem aí ao capitalismo, mas também a qualificação científica, o desenvolvimento da ciência como começamos hoje. Claro, antes já existia ciência é conhecimento sempre existiu, mas a ciência como a gente conhece hoje mesmo, que é uma ciência que serve para a sociedade, que possui um viés, né? O autor ele deixa aqui bem claro que
toda ciência, toda empresa que contrata desde um biólogo a um historiador, essa empresa tem uma função, não é única e exclusivamente para o conhecimento da população e das massas e para o encaminhar da sociedade à luz do conhecimento. Não, tem um ideal por trás que é aprimorar os seus cosméticos ou aprimorar o que eles estão vendendo para depois eles poderem dizer que é ganhar dinheiro, que é enriquecer, que é o capitalismo como a gente conhece hoje. E ele vai começar a problematizar essa ciência demasiada. Claro, ninguém pode parar ou frear a ciência. A ciência faz parte de nós, seres humanos, faz parte da sociedade, mas começar a problematizar até onde essa ciência vai parar, até onde a gente vai parar com a ciência, como eu já falei para você. Quanto mais a gente tá em cima, mais a natureza tá embaixo, e a gente não pode esquecer que a gente é produto da natureza, que nós somos animais também. E da forma como a gente está caminhando, talvez não tenha um próximo século. Talvez não tenha daqui a 500, 600, daqui a 2000 anos para frente. Talvez não exista. A forma como o ser humano está lidando hoje em dia com a sociedade, com destruição, desmatamento e tudo pior que existe. Então o Johan, ele é muito preocupado com isso. E isso daqui, essa parte final, já é, podemos dizer assim, um certo ensaio para um outro livro que ele tem, que é o Homo Deus, que se aqui é uma breve história da humanidade do passado nosso, Homo Deus vai ser um livro sobre uma breve história do passado, do que pode ser, não, do passado não, do futuro, do que poderemos ser ou não ser, do que fazemos ou não fazemos hoje em dia com a nossa ciência, com a nossa sociedade. Então, assim, é incrível, gente, é muito bom. Leiam Sapiens, se tiverem a oportunidade de ler o Homo Deus também vai ser bom. Ele também tem um outro livro que é 21 lições para o século XXI, que também não deixa de ser uma preocupação sobre o nosso século, sobre como a gente está lidando com política, com informações que temos a todo canto, à torta e à direita, com natureza, meio ambiente e formas de viver a vida e tudo mais. Então, assim, leiam Sapiens, tá aqui a resenha. Desculpa se eu não fui tão direta assim, é que, como eu já falei, tem um certinho tempo assim que eu li esse livro aqui. Se eu não me engano, eu li ele em março, mas tá aqui a resenha. Leiam um bom livro. A primeira parte, como eu já falei, é um pouquinho difícil, mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, ele vai fluir. Não é um livro difícil, tá certo? E se você está fazendo história, leia Sapiens. Se você está fazendo biologia, leia Sapiens. Na verdade, se você estiver fazendo qualquer coisa, leia Sapiens, porque como o próprio mesmo livro diz, é uma história sobre a humanidade. E todos nós, se você está vendo esse vídeo e não é um animal irracional, é um animal racional, você é um ser humano, então você tem que ler esse livro. Então, é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.